Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura, de mais um comentário hit. Eu estava olhando, os reviews antigos aqui no meu canal, de 2 anos atrás, 3 anos atrás, e eu vi que eles são, em sua maioria, reviews superficiais, não são tão detalhados como os reviews que eu faço agora. Então eu vou pegar aí várias obras que eu já fiz o review e vou refazê-los, mas de forma mais atualizada, mais detalhada, mais expressiva, conforme vocês já conhecem aqui o meu trabalho. Então tem vários materiais aí que eu vou fazer novos reviews, detalhados para vocês aí, comentários, enfim, obras maravilhosas. E essa série aqui, Hit, comentário Hit, é o volume 6, Romanos, da carta aos Romanos, versículo por versículo. Essa capa aqui é a capa antiga, Eles estão trazendo aí em uma nova capa. Em uma nova capa. Você pode encontrar esses comentários. E aqui eu estou fazendo de graça a propaganda. Não estou ganhando um centavo para isso. Você pode encontrar no site da editora Sã Doutrina e no site também da livraria, o editora, Edições Cristãs. Edições Cristãs ou Sã Doutrina. No site da editora Sã Doutrina você vai encontrar todos esses comentários. O do Novo Testamento está completo. E do Antigo Testamento eles estão completando. Acabou de sair agora o comentário de Jó, no livro de Jó. Maravilhoso, maravilhoso. E todos dessa série são comentários expositivos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O viés desse comentário é dispensacionalista. O viés desse comentário é dispensacionalista. Para aqueles que não dispensacionalista, não tem nenhum problema. É a linha do comentário. Todo comentário tem uma linha. Tem uma linha. Alguns escritores, que são vários aqui, pastores, são missionários, pregadores, é uma série de comentaristas que se reuniram, Todos estão mortos já praticamente. Eles são de diferentes denominações. Então você vai pegar aí comentários arminianos dessa série. Você vai pegar também outros comentários que são calvinistas e por aí vai. Eles são bem ecléticos, Bem ecléticos. Então, esse é o volume 6 da carta aos Romanos. Romanos é a principal carta do apóstolo Paulo e a principal carta do Novo Testamento. A primeira edição em português foi em 2001, foi lançada aqui em 2001. Essa segunda edição, depois teve a segunda edição, que é de 2006. E esse comentário, porque o nome é Hit, comentário Hit. John Hit foi um pastor, foi um missionário, um homem de Deus, que esse comentário foi dedicado a ele, em homenagem a ele. Então, em homenagem a John Hit, colocaram o nome do comentário, comentário Hit, do Antigo e Novo Testamento. E a série original saiu em inglês, foi publicada em inglês, em 1983. No Brasil, chegou aqui em 2001, com a primeira edição. E eu falei para vocês aqui, você pode encontrar essas obras no site da editora Edições Cristãs e também no site da editora Sã Doutrina. Vocês irão encontrar todos esses materiais, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Aqui está a série completa, são 16 volumes, começando de Mateus e indo até o Apocalipse, que é o último volume, o volume 16. Dessa série aqui, eu só não tenho os Evangelhos, Atos e Apocalipse. Apocalipse eu tinha, mas eu dei para um amigo meu, Mas o resto eu tenho todos. Tá? Eu tenho todos. É um comentário maravilhoso, todos expositivos. Os escritores, os comentaristas não são famosos, mas todos eles têm um bom conhecimento teológico. Eles vão usar bastante aqui a concordância Strong, o dicionário Vine, tá? São assim expositivos, exegéticos, uma hermenêutica bem aplicada, concisa, coesa e consistente. Quem escreve esse comentário é o Fred Stallan, tá? E ele nasceu, ele coloca aqui, Fred Stallan nasceu de novo, quer dizer, se converteu, no começo da década de 40, então 80 anos atrás, ele já está morto, em Glasgow, na Escócia, e desde então dedicou-se ao estudo das Escrituras.
Ele aprendeu o grego sozinho, era um autodidata, e foi instruído nas Escrituras pelo Espírito Santo, estando assim preparado para servir ao Senhor numa área muito necessária. Com o passar dos anos, foi reconhecido e apreciado por muitos pela sua apresentação clara das Escrituras, era um pregador, um ensinador. Ele teve o privilégio de pregar e ensinar em muitas reuniões de igrejas, grandes e pequenas, no Reino Unido e além-mar. Este comentário de Romanos foi escrito durante o período de fraqueza e desconforto progressivos. Nosso irmão aceitou este compromisso pouco tempo antes de sua doença. Ele ficou doente, ao qual ele veio morrer, né? De sua doença ser diagnosticada na primavera de 96. E agradecemos ao Senhor por permitir que ele completasse essa obra poucos meses antes de o Senhor levá-lo para o lar, no dia 1º de janeiro de 1998. Ele morreu, fazia 25 anos, né? Os editores gentilmente trabalharam no manuscrito do Sr. Stalin, sem poder contar com a cooperação paciente do nosso irmão, o que teria ocorrido em situações normais. Eles tiveram um trabalho árduo para garantir que a obra final refletisse corretamente o ensino do autor, e os publicadores reconhecem a forma cuidadosa como eles trabalharam no manuscrito, que ele escreveu a obra e eles depois dividiram os capítulos, os versículos, os comentários, né? Porque ele faleceu. Ele terminou o comentário, mas faleceu em 98, devido à sua doença, né? Aqui, e os editores aqui, ó, que é o Tom Wilson e o Kate Stapley, eles fizeram essa homenagem, né? Em outubro de 98, escreveu isso aqui em outubro de 98. Maravilhoso. Então esse Fred Stalin foi um pregador, foi um autodidata, um grande missionário que faleceu no dia 1º de janeiro de 98. Aqui estão as versões que ele usa, que esse comentário usa, você vai encontrar em todos os comentários dessa série do Novo Testamento, a meio da revista atualizada, corrigida, a versão revisada, a versão impressa brasileira, a versão edição brasileira, a versão Matos Soares, e por aí vai. Várias versões. Aqui tem o esboço, que é simples, né? Assim como o esboço de Hebreus também. Você tem um prefácio à edição inglesa, o prefácio à edição brasileira e Romanos. O esboço do capítulo 1 até o capítulo 16. Como eu falei para vocês, e só aqui reiterando mais uma vez, para vocês não esquecerem e fixarem aí na memória de vocês, essa capa aqui, ó, é a capa antiga, tá? E toda a série do Novo Testamento está vindo agora em uma nova capa. Aqui você tem o prefácio à edição inglesa e o prefácio à edição o prefácio à edição brasileira. Aqui, ó. Romanos, comentarista. Aí você tem aqui a introdução. Você tem os comentários iniciais, o autor, data e razão por escrever, a igreja de Roma, a abrangência da epístola, a integridade da epístola e análise. Então a introdução tem sete pontos, né? 7 capítulos aí. Ele começa com os comentários iniciais, depois o autor, que é o apóstolo Paulo, é uma carta que é incontestável, todo mundo, até os mais críticos, falam que de fato foi Paulo que escreveu. Data e razão por escrever. Paulo escreveu essa carta no ano 57, depois de Cristo. A igreja em Roma, a abrangência da epístola, a integridade da epístola aos romanos. E aqui você tem a análise, que é o esboço. O esboço. E como eu falei, toda essa série é uma série expositiva. Para quem gosta de comentários expositivos, como eu, e não só de comentários, mas pregar e ensinar expositivamente é maravilhoso. O sermão expositivo é o melhor sermão que tem. Só sabe quem prega expositivamente. Quando você começa a pregar expositivamente, você não consegue mais pregar sermões temáticos e textuais. Apesar que o sermão textual também pode ser expositivo. Tá? O temático não. O temático não, mas o expositivo sim. Mas o temático sim. Pode ser expositivo. Então aqui, todo o sumário, a introdução, né? A justiça de Deus, aí todo o sumário, como qualquer comentário, né?
qualquer comentário. Olha só. É o capítulo 16. Aí ele já começa. Texto e exposição. A introdução, capítulo 1, de 1 a 17. Aí começa com a saudação, que é a primeira perícope, né? Os versículos de 1 a 7. Aí ele usa a versão aqui, Almeida Revista e Corrigida. Outras versões ele vai usar também, como a Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista e Atualizada, né? Ou atualizada. Então está aqui o texto, a exposição do texto. Você já leu o texto aqui. E aqui ele já começa no versículo 1, comentando, né? Comentando. E aqui, ó, você no versículo 1, você já tem 3 verdades que Paulo já apresenta aqui. Primeiro, Paulo, servo de Cristo. Servo é doulos, o escravo. Que era a palavra para usar para escravo. Paulo, escravo de Cristo, servo de Cristo. Então você tem um senso de humildade. Segundo, chamado para ser apóstolo, que é o senso de autoridade apostólica de Paulo. E o terceiro, separado para o evangelho de Deus, é o senso de responsabilidade. Então você tem um senso de humildade, o senso de autoridade e o senso de responsabilidade. Só isso aqui já dá um sermão, né? Aí, ó, Paulo não esteve envolvido na formação da igreja em Roma, não foi ele que fundou. E por isso ele achou necessário apresentar suas credenciais. Sua linhagem e posição no judaísmo não são mencionadas. Era suficiente que ele era servo de Jesus Cristo, um apóstolo que foi separado para o evangelho de Deus. Estas eram as principais características da validade da epístola e tudo o que era necessário para dar crédito a ela. Paulo era primeiramente um servo, que é a palavra, como eu falei, doulos no grego. Nesta descrição do seu relacionamento com Jesus Cristo, ele afirma que está inteiramente a seu dispor. Ele não tem vontade própria. O servo não tem vontade própria, né? O servo não tem vontade própria. A sua vontade é a vontade do Senhor. O que o seu Senhor mandar, ele tem que fazer. Então, Paulo ele não tem vontade própria. Eu sou servo de Cristo Jesus. Quem manda é ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Conforme ele fala lá em Gálatas 2, né? Ele continua aqui, ó. Nessa descrição do seu relacionamento com Jesus Cristo, ele afirma que está inteiramente ao seu dispor. Escravos não tinham direitos. Eles pertenciam a um senhor e ocupavam a posição de servidão perpétua a ele. Paulo não é o único apóstolo que inicia a sua epístola dessa forma. Pedro, Tiago e Judas também iniciam suas cartas afirmando que eram doulos, escravos. Esta posição não era enfadonha. Estes servos de Jesus Cristo tinham a posição singular de escravos e também santos de Deus. Uma honra que é verdadeira de todos que confessam Jesus Cristo como Senhor. Tá? 4 das epístolas de Paulo não mencionam o seu apostolado, como a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta também, Filipenses e Filemon. O escritor de Hebreus é desconhecido, mas também não há nenhuma menção de apostolado como introdução. É sugerido que o título foi omitido na epístola aos Tessalonicenses porque era um grupo tão amável que uma menção de posição oficial seria imprópria. Da mesma forma, sendo que a epístola aos Filipenses trata do viver cristão, citar o apostolado não seria condizente com este ensino, especialmente porque Paulo praticava o que pregava. Além disto, o exemplo de Cristo que se esvaziou a si mesmo faria com que fosse impróprio fazer uma reivindicação de reconhecimento de superioridade sobre outros irmãos. Mesmo assim, Paulo era um apóstolo e era necessário frisar este fato aos romanos. Um apóstolo era um enviado. A palavra apóstolos traz a ideia de um indivíduo enviando alguém com uma comissão, com credenciais para agir em seu nome, na realização de uma determinada missão. Era um embaixador, né? As credenciais de Paulo incluíam o fato de que ele havia sido separado. A palavra usada, aporizo, no grego, aparece novamente em Gálatas capítulo 1, versículo 15, onde Paulo afirma ter sido separado desde o ventre de sua mãe, independentemente de qualquer ação que o apóstolo tomasse. Deus, no seu propósito, o tinha designado como um vaso especial
para um serviço especial, mesmo antes de ele nascer. Maravilhoso, né? Aqui vem o versículo 2, ele vai expondo de maneira clara, coesa e precisa. Vem o versículo 3 também, tá? É o versículo 4. E a visão desse camarada aqui, do Stalan, ele era mais reformado, né? A visão dele é calvinista. Por que eu sei disso? Por causa do capítulo 9. Por causa do capítulo 9. Quer ver se o escritor da carta, ou o autor da carta aos Hebreus, ou comentarista da carta aos Hebreus, é arminiano ou calvinista? É só você ir para Romanos 9. E vamos lá aqui, ó. Esse comentário é maravilhoso, né? Vamos para Romanos 9. Rapidamente aqui. Romanos 9. Mas antes de Romanos 9, vamos pegar aqui Romanos 28 a 30, né? Aqui, ó. Porque aqui tem um texto, ó, a providência e propósito de Deus. Romanos capítulo 8, 28 a 39, você tem a exposição. Aí você tem o versículo 28, ele fazendo a exposição longa do versículo 28, viu? Longa. E o versículo 29 está aqui, ó. Ser chamado por seu decreto leva a uma consideração do procedimento divino desde a eternidade passada até as eras eternas futuras. A salvação se originou com Deus e está consumada também por ele. Mérito humano não tem parte nisto, mas a graça alcança o indigno. O versículo anterior tinha afirmado que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O amor deles não deve ser interpretado como sendo a razão porque Deus ama, mas sim como o efeito do seu amor. Porque Deus deveria amar qualquer um é um mistério. Mas aqueles que por experiência conhecem o seu amor também não podem deixar de amá-lo. Aí ele continua. Cadê? É uma grande pena que tantas contendas tenham surgido por causa destes dois versículos, né? A eleição, predestinação. Para muitos, tentar fazer a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem compatíveis é impossível. Dois extremos têm surgido e nenhum dos dois corresponde às necessidades das Escrituras. O calvinismo extremo, também chamado de hipercalvinismo, que é uma heresia, né? O hipercalvinismo. O calvinismo extremo, que é o hipercalvinismo, torna impossível ao homem ser considerado um agente livre em qualquer sentido. O arminianismo tem proclamado liberdade total e não deixa espaço para a soberania de Deus. Na verdade, isso aqui não é arminianismo, né? Porque o verdadeiro arminianismo não fala isso. Isso aqui é pelagianismo. Robert Lee cita o estudioso bíblico escocês J. Duncan sobre esse assunto. Ele declara claramente que o calvinismo é tudo casa sem porta. E o arminianismo é tudo porta sem casa. A presciência é um dos atributos de Deus. No versículo 28, Paulo menciona aqueles que amam a Deus. Agora ele continua mostrando como estes santos fazem parte dos planos divinos. Primeiramente, eles foram dantes conhecidos, que é a palavra grega prognosco, que aparece no capítulo 11, versículo 2 de Romanos e 1 Pedro 1,20. O aspecto de presciência que Paulo menciona aqui não pode ser o fato geral que Deus conhece todas as coisas antes delas existirem. Também não é pré-conhecimento que resulta de um decreto divino. Isto seria declarar que ele decreta que algo será. Ele prevê que será assim. O aspecto de presciência aqui está ligado àqueles que ele amou. Versículo 28, né? Estes que ele amou primeiro, ele destinou. Estes, ele escolheu de antemão. Vale a pena considerar o comentário de W. Kelly sobre isto. É importante observar que o apóstolo não fala de um pré-conhecimento passivo ou desprotegido, como se Deus somente viu de antemão o que alguns seriam, ou fariam, ou creriam. O seu pré-conhecimento é de pessoas, não do seu estado ou conduta. Não é o que, mas quem ele conheceu de antemão.
Então, escolher aqui, conhecer de antemão envolve escolha, né? Envolve amor. O próximo elo na corrente é predestinação, que é a palavra priorizo, que é delimitar, pré-ordenar de antemão. Indica anteriormente para algum fim específico. Então, ele predestinou para algum fim específico. Demarcar de antemão. Focaliza a atenção no destino das pessoas que figuram nos planos de Deus. Ele não pede permissão de ninguém antes de agir. Deus não está sujeito a escolhas ou aprovações humanas, volúveis. Não é por acaso ou medida de emergência para tirar o melhor partido de um mau negócio. É o que Deus predetermina e executa de acordo com os seus propósitos. Predestinação é segundo a sua boa vontade e o conselho da sua própria vontade. Ele decide fazer o que ele quer e ele o faz da maneira como ele decide. Ele o quer fazer e ele o faz. Não há nenhum argumento sobre o livre-arbítrio colocando restrições em Deus. O que ele ordena de antemão é de acordo com seus propósitos eternos em Cristo. Excelente, né? O propósito de predestinação é agora declarado. É para que os cristãos possam ser conformes à imagem do seu Filho. A mudança contida em ser conforme não é mera semelhança, é fazer parte, uma conformidade à pessoa de Cristo. A palavra grega aqui, sumorpos, conforme, ocorre somente aqui e em Filipenses 3:21, onde é traduzida para ser igual. Naquela passagem, Paulo está tratando com a natureza da mudança no corpo do cristão no arrebatamento. Não será mais um corpo de humilhação, como é agora, mas um corpo igual ao seu corpo de glória. No nosso versículo, a mudança é dupla. Há uma conformidade genuína a Cristo. Agora, como Leon Morris afirma, não é que os cristãos devem prosseguir de qualquer forma em recatar a decência, mas numa verdadeira semelhança a Cristo, refletindo as suas graças em todo aspecto do seu viver diário. Tá? Ele continua aqui, ó. Ele continua a exposição, né? Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 30. O chamado mencionado aqui não é o chamado do Evangelho a todos os homens, mas para que deixem os seus pecados e se voltem a Cristo para a salvação. Não é um mero convite, é o chamado daqueles que foram predestinados. Produziu o resultado desejado, pois todos os que foram chamados foram justificados. Do ponto de vista humano, quando é reconhecido que o chamado é um elo na corrente eterna, a presciência e a predestinação são prontamente aceitos. Os primeiros dois elos da corrente são os segredos do coração de Deus, revelados, mas não explicados, os quais os cristãos aceitam pela fé. O chamado de Deus, entretanto, é apreciado pelos sentidos, mas o próprio fato de ter sido ouvido na alma confirma que o propósito divino estava em operação antes de poder se tornar eficaz. Se Deus nos chamou, então se Deus nos chamou, então ele nos conheceu de antemão, tá? Aí ele continua aqui falando sobre a justificação, tá? Aí vem o versículo 31. Aí ele faz a exposição de maneira maravilhosa. Tá? E no final você tem as notas aqui, que ele coloca no final de cada capítulo, cada exposição. Aqui, ó. Romanos 9, 10 e 11, ele coloca no tema, no título, né? A justificação de Deus. Aí tem a exposição aqui, uma introdução sobre Romanos de 9 a 11, que eu não vou ler por causa do tempo. Depois, você tem o capítulo 9. Capítulo 9, eleição. Capítulo 10, rejeição. Capítulo 11, redenção. Você não pode pegar Romanos 9 e isolar do contexto do capítulo 10 e o capítulo 11. Paulo inicia no capítulo 9 sobre a eleição de Israel e termina no capítulo 11 com a redenção de Israel. Então você não pode fazer ginástica com o texto bíblico, né? Tanto os arminianos como o calvinista. Não pode fazer isso. Forçar o texto dizer aquilo que a sua linha teológica, soteriológica, diz. Não faça isso. Aí ele divide em subdivisões. A primeira é a tristeza no coração de Paulo. E nessa tristeza,
os versículos 4 e 5, Paulo vai citar aí 9 privilégios da nação de Israel. São israelitas, a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas e Cristo, né? Cristo. Os privilégios que Israel perdeu, né? Como explicar com todos esses privilégios, com a escritura, com a iluminação que eles tiveram, como eles rejeitaram o Messias? E é isso que Paulo responde aqui. Tá? Paulo começa a apresentar do versículo 6, aqui ó, a 13, né? O direito soberano de Deus para escolher quem ele quer. Quem ele quer. Aí Paulo começa no versículo 6 falando aqui, ó, não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todo descendente físico de Abraão é descendente espiritual de Abraão. Porque os descendentes espirituais de Abraão são os da fé. Os verdadeiros filhos de Abraão, está lá em Gálatas 3, são os da fé, que seguem a pegada de fé, ou seguem nas pegadas de fé do pai Abraão. Aí que ele vai expor, fazer uma exposição fantástica, né? Que eu gostei da exposição dele, de Romanos 9, tá? Olha o versículo 6 aqui, ó. Ao entrar numa nova fase do seu argumento, Paulo procura provar a justiça de Deus em escolher a quem ele quer. Devemos ter em mente o caráter de Deus e a preocupação do seu servo. Deus não é um tirano que arbitrariamente lança fora alguns e levanta outros para abençoá-los. Ele é um Deus de misericórdia. Realmente a palavra traduzida ter misericórdia ocorre 7 vezes nos capítulos 9 a 11 e somente uma vez no restante da carta. O substantivo misericórdia também ocorre 2 vezes nesses capítulos e somente uma vez no restante da carta. Da mesma forma, Paulo não deve ser visto como alguém que tem prazer nas dificuldades dos judeus. Ele escreve como um homem quebrantado, sobrecarregado, de tristeza e angústia, né? Porque muitos não criam no Evangelho. E por que não criam? É o que Paulo explica aqui em Romanos 9, 10 e 11. Tá? E os versículos 6 a 13, ele mostra a escolha de Deus, escolhendo os versículos 7 a 9, Isaac e não Ismael, para ser herdeiro da promessa. E os versículos 10 a 13, escolhendo Jacó e não Esaú. Jacó foi o herdeiro das promessas. De Jacó, os 12 filhos. Dos 12 filhos, as 12 tribos. Das 12 tribos, a nação de Israel. Foi em Jacó, não em Esaú. Então ele explica aqui de maneira maravilhosa, né? Maravilhosa. Depois vai para os versículos 14 a 18. O direito soberano de Deus de mostrar misericórdia. Aqui ele cita Moisés e Faraó. Com Moisés, ele age com misericórdia. Com Faraó, ele age com justiça, endurecendo o seu coração. Ou fortalecendo o coração, endurecendo mais ainda, um coração já endurecido, né? Já obstinado. Ele vai explicando aqui, tá? Depois, aí no final da exposição você tem 2 notas aqui, ó, que ele explica. Depois você tem os versículos 19 a 29, que é a ira e a misericórdia de Deus. A ira e a misericórdia de Deus. A ira para com os desobedientes. A misericórdia para aqueles que aceitam, os salvos. Tá? Aí ele faz a exposição explicando aqui, de maneira clara, coesa, consistente, esses importantes versículos de Romanos 9. Deixa eu correr aqui. Deixa eu pegar o capítulo 12. Vou pegar o capítulo 12 aqui, né? Capítulo 12. Vamos lá para o capítulo 12. O que ele vai falar? Versículo 1, 1 e 2. Aí você tem aqui, ó. A justiça de Deus demonstrada, que já é o capítulo 12, do 12 em diante, né? É a parte prática da carta, que é a atitude do cristão para com Deus, a igreja e os irmãos.
capítulo 12, de 1 a 21. Aí tem a primeira subdivisão, capítulo 12, de 1 a 8. Está aqui o texto em tela. E a exposição. Ele começa assim, ó, a palavra, pois, define um ponto importante na epístola. O que o apóstolo irá destacar precisa ser visto à luz daquilo que foi dito anteriormente. Outro ponto importante foi indicado pela palavra pois, no final do capítulo 4, onde o apóstolo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Capítulo 5, versículo 1. Outra conclusão é mencionada no final do capítulo 7, que levou Paulo a fazer uma afirmação maravilhosa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, aqui no começo da parte prática, né, no capítulo 12, as reações necessárias precisam ser de acordo com a grande verdade do Evangelho e da justiça de Deus, demonstrada do capítulo 1 ao capítulo 11. Rogo-vos, que é a palavra grega parakleo, pode ser traduzido de várias maneiras. No contexto aqui, a palavra não tem o sentido de uma ordem. O apóstolo está exortando os cristãos a acatarem de bom grado e por si mesmos, ao invés de serem influenciados ou até mesmo forçados a conformar por autoridade apostólica. O apelo é feito a irmãos, dando ênfase a relacionamentos cristãos. É baseado nas misericórdias, que é a palavra grega oikitimon, de Deus, misericórdias. O dicionário Vine, ele vai citar aqui, ó, no seu dicionário, né? W.E. Vine, no seu dicionário, diferencia entre oikitimos e hélios, ambas traduzidas misericórdia, ou misericórdia, no Novo Testamento. Aqui Paulo usa a palavra oikitimos e hélios, ambas traduzidas... Estou repetindo aqui de novo que eu já li. Cadê? Aqui Paulo usa oiktimos, uma palavra mais afetuosa do que hélios, para transmitir afeto ao seu apelo. As ternas compaixões de Deus dão ao apelo do apóstolo a condição ideal para a sua aceitação. O apelo aos cristãos é para apresentarem os seus corpos como um sacrifício vivo. Não é um desafio para se fazer um ato extremo de heroísmo, como poderia ser esperado dos pagãos em relação aos seus deuses pagãos. Mas é um sacrifício vivo, um compromisso contínuo para com Deus. O sacrifício precisa ser santo. O que se requer do povo de Deus não é um padrão inferior ao que era esperado em relação aos sacrifícios de animais debaixo da lei. Os cristãos precisam viver vidas que satisfaçam os requisitos de Deus e que são, portanto, agradáveis a Ele. A referência a corpos pode ter tido na mente do apóstolo um significado mais profundo do que o mero corpo físico. O contexto sugere compromisso total com o homem interior, manifestando-se inteiramente através de todas as partes do seu corpo, todo o seu corpo, tudo, né? Tudo se deve envolver na adoração. O apresentado corpo como sacrifício vivo, todo o seu ser, né, é visto por Paulo como a reação razoável e lógica dos santos. Ele não está limitando o resultado ao que é apropriado, o que nas circunstâncias poderia ser esperado. Ele está enfatizando o que é o resultado de julgamento ponderado. É inteligente de total acordo com a razão no seu sentido mais profundo. O trabalho é espiritual e não religioso. Este verbo foi usado pelo apóstolo para descrever como ele serviu a Deus no Evangelho. Foi com o seu espírito e ele podia chamar ou clamar a Deus para testificar que foi realmente assim. Aí vem o versículo 2. O apóstolo agora vai de uma atitude positiva a uma negativa. Serviço para Deus não será agradável a ele se for conformado ao mundo. Não é um culto racional que procura conciliar o que Deus espera com o que o mundo exige. A palavra mundo, para mundo aqui, é a palavra aion, que é era. Indica as características da humanidade, moral ou não, em qualquer época. Paulo a descreve claramente no começo de suas epístolas, da sua epístola aos Gálatas. Escrevendo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz:
o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos libertar do presente século mau. Gálatas 1:4. Visto que Deus julgou tudo o que é do homem, ele está somente esperando o seu momento para que a foice seja usada. É loucura conformar-se com aquilo que tem um futuro tão limitado. A conversão significa voltar-se a Deus e deixar o mundo e os seus caminhos. Portanto, é uma tragédia quando há um retorno àquilo que foi deixado para trás. Tá? Muito tem sido escrito sobre a diferença entre conformar e transformar. Conformar e transformar. O núcleo das palavras esquema e morfê se encontra também no centro de kenosis, que é esvaziar, na notável passagem cristológica de Filipenses 2. Ali como aqui, há verdades profundas. A frase "e não vos conformeis" é traduzida na NVI "e não se moldem ao padrão". A.T. Robertson, grande erudito, né, em Novo Testamento, que já faleceu, diz que significa conformar ao modelo de outro, e dá a seguinte tradução, A.T. Robertson: não tome como modelo esta era. Não há dúvidas de que Paulo pretendia mais do que mera conformidade superficial quando ele escreveu estas palavras. Para ele, o mundo era um lugar de maldade e corrupção, e ser moldado a ele, de qualquer forma, era uma coisa deplorável. Moldar-se exteriormente às modas e hábitos do mundo é claramente condenado. É evidente que as influências da era presente estão assumindo o controle que deveria ser dos poderes da era vindoura. Olha só, o apóstolo conclama por uma transformação. Isso sugere uma mudança interior de tal natureza que uma manifestação exterior será o resultado. Olha só. Aí ele continua a exposição de maneira fantástica, né? Aí depois vai para o versículo 3 e assim sucessivamente. Então, esse é um comentário maravilhoso, expositivo da carta aos Romanos, tá? Versículo a versículo, de maneira coesa, consistente, de maneira equilibrada, madura, um excelente comentário, tá? Da carta aos Romanos. Eu tenho vários comentários aqui da carta aos Romanos, vários comentários excelentes, e esse é um ótimo comentário. E é barato. Toda essa série HIT é uma série barata, não é cara. É de comentários tops, maravilhosos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura para vocês, deixa aqui o seu like, deixe seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas dicas, né? Até as próximas indicações.